Olá, meu querido, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador. Meus queridos, você já ouviu aquele ditado? Os meus pais, meus avós, eles usavam muito isso. Para eles, quando tinha uma coisa muito difícil de acontecer, quase impossível, eles falavam assim: isso só vai acontecer quando a galinha criar dente. Ou seja, algo que alguém falava para eles que ia acontecer, eles falavam assim: eu só acredito quando a galinha cria dente. Ou isso só vai acontecer quando a galinha cria dente. Ou seja, quase impossível. Por que eu estou trazendo isso aqui? Meus queridos, pode tirar o cavalinho de vocês da chuva, vocês que estão entendendo o Evangelho Eterno, vocês que não frequentam mais esses alçapões religiosos, tira o cavalinho de vocês da chuva, sabe por quê? Os líderes religiosos judaizantes de hoje, eles nunca vão usar a Bíblia para falar a verdade para as pessoas. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Desculpa, tá? Está muito quente, está muito calor. O calor está insuportável aqui no sul do Espírito Santo. Eu acredito que no Brasil inteiro, né? Para ver as pessoas falando. E olha que a minha região aqui, a minha cidade, é a cidade litorânea, né? No bairro onde eu moro aqui, acostuma ventar a parte da tarde. A parte da manhã não tem vento. A parte da tarde o vento vem. Do jeito que está em Eclesiastes 1, 4 e 5, né? Tanto o vento como o sol circulam sobre a terra, né? A Bíblia diz que o vento gira em torno da terra, faz o seu circuito e volta no mesmo lugar. Assim como a Bíblia fala que o sol faz a mesma coisa, a lua faz a mesma coisa. Alguém pode perguntar assim: irmão Alberto, irmão, é isso ou é aquilo? Não vamos entrar nesse mérito, né? Eu tenho as minhas opiniões baseadas na Bíblia sobre a questão da terra, a questão do reino da terra, né? Então, nós que somos do Evangelho Eterno, eu e o nosso irmão Cláudio Mendes, a gente divulga aqui, queridos, a gente não divulga preterismo. Eu vou acabar com isso, eu vou tirar isso dos meus vídeos. Eu nunca mais eu vou falar sobre esse negócio de preterismo, falar sobre escatologia consumada. Sabe no que eu acredito? Eu acredito nos inscritos bíblicos. Sabe por quê? Até hoje, e vai continuar assim, os líderes religiosos, eles usam tantas nomenclaturas, não é? É PhD nisso, PhD naquilo, é linha de interpretação futurista, outros falam que são preteristas parciais, outros falam que são milenistas, outros amilenistas, e por aí vai. Mas a verdade é uma só. Eles querem mesmo é enganar as pessoas. Então eles nunca vão usar a Bíblia para falar a verdade para as pessoas, para falar que a Bíblia, toda ela, do Gênesis ao Apocalipse, as colocações verbais estão no passado, não no presente nem no futuro. Então, se tem um povo que gosta de maltratar, para não usar outro verbo aqui, não é? Outro verbo nocivo, né? A saúde espiritual, eu vou falar prejudicar. Se tem um povo que prejudica e muito, né, a nossa língua portuguesa, é o povo evangélico, é o povo crente. Sabe por quê? Tudo que você aprendeu na escola, você teve tanto trabalho para conseguir pelo menos o primeiro grau, o segundo grau, e quando você chega numa igreja evangélica, de acordo com os ensinamentos dos líderes religiosos, tudo que você aprendeu é jogado por terra. Porque na igreja evangélica não se respeita, não é? Colocação verbal na Bíblia, não respeitam tempo verbais da Bíblia, eles não respeitam cultura, não respeitam povos, não respeitam o remetente, não respeitam o destinatário, não respeitam, né, a primeira, segunda e a terceira pessoa, tanto do plural como do singular. Ou seja, eles não respeitam a gramática da língua portuguesa. Eles não respeitam como que você lutou para conseguir formar palavras, formar frases lá no colégio, no seu tempo de criança. Quando você chega na igreja evangélica, tudo isso tem que ser esquecido. Mas
os tempos mudaram e estão mudando. Agora, por que, Alberto, que você falou que é muito difícil, quase impossível, os líderes usar a Bíblia para falar a verdade para as pessoas? Sabe por quê? Porque ao mesmo tempo que nós usamos a Bíblia, abrimos a Bíblia, mostrando versículos, textos e contextos sobre as coisas que nós divulgamos aqui, os líderes religiosos vêm atrás e faz o quê? Desfazem tudo aquilo que nós falamos e mostramos na Bíblia e eles usam a mesma Bíblia. Enquanto enquanto o nosso irmão Cláudio e Alberto Lírio, Cláudio Mendes, canal Limpos pelo Evangelho Eterno, enquanto nós usamos a Bíblia para provar que dízimo, batismo em água, dízimo em dinheiro, batismo em água, diabo, Satanás, Santa Ceia, inferno, isso aí é tudo coisas que foi inventado pela religião para conseguir manipular as pessoas e essas pessoas consigam viver acorrentado, espiritualmente falando. A pior prisão é a prisão mental. E eles usam a Bíblia para fazer as pessoas acreditar neles. Por exemplo, a Bíblia fala, está escrito, que dízimo nunca foi dinheiro. Dízimo era alimentação e foi designada por Deus que as 11 tribos de Israel tinham que levar uma vez por ano o dízimo à casa do tesouro para sustentar a tribo de Levi, que era a classe sacerdotal, ou a tribo sacerdotal. Mas isso só tinha validade para a nação de Israel. Como era coisa da lei, ao findar a lei, ao templo ser destruído no ano 70, cairia também todas as ordenanças da lei. Nós usamos a Bíblia e provamos isso. Aí o que os religiosos fazem? Porque eles não querem trabalhar, eles querem viver do suor dos membros da igreja deles. Faz o quê? Eles usam a Bíblia, Mateus capítulo 23, a partir do versículo 23, fala que Jesus apoiou o dízimo e Jesus mandou dar dízimo. Eles não falam a segunda parte, que aquela era uma conversa que Jesus estava tendo com os hipócritas e os fariseus, os caras que dirigiam, os caras que eram presidentes, eles presidiam o sistema religioso da época. Por que Jesus falou assim? Vocês deviam dar o dízimo sem omitir o mais importante da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Aí eles falam que Jesus incentivou a dar o dízimo. Se Jesus tivesse incentivado continuar o dízimo na nova aliança também teria, então, resquício de que o templo caiu, mas algumas coisas continuou tendo valor. Mas Jesus nunca fez isso. O apóstolo Paulo nunca fez isso. Mas eles usam a Bíblia, não sei como que conseguem enganar, para provar para o povo que ainda tem validade. E o mais interessante disso tudo é que dízimo era alimento, mas eles transformaram em dinheiro e tem validade até hoje. Então, quando eles dizem assim, você tem que aceitar Jesus, aí o cara aceita Jesus. Só que o cara aceita Jesus, mas tem que ir para a igreja deles. Ou seja, Assembleia ou outra coisa. Assembleia porque eu falo o nome porque eu congreguei lá durante 45 anos. Outras denominações eu não falo, porque eu falo Assembleia porque eu fui de lá.
E eu sei como funciona. Agora, as outras, eu não sei como funciona. Agora, o que a gente vê por aí, nas redes sociais, a gente tem certeza e tem como provar. O que acontece? Então, eles usam a Bíblia para enganar as pessoas. Nós usamos a Bíblia para trazer a verdade para o povo. Outra coisa, eu falei dízimo. Eles usam a Bíblia, nós usamos a Bíblia para provar que o batismo em água era o batismo dos judeus. Eram judeus que procuravam João no Jordão para ser batizado. Não eram gentios. O batismo em água era dos judeus. E só tinha validade na velha aliança. Aí alguém fala, não, mas o batismo em água está em João, está em Mateus, está não sei aonde. Mas o templo estava de pé. Jesus, na época dele, antes dele morrer, ainda era a velha aliança. Por quê? Porque a Bíblia diz, lá no livro de Hebreus, no capítulo 9, que um testamento só tinha validade quando o testador morria. Enquanto o testador estava vivo, o testamento não tinha validade. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João é livro histórico. E Jesus estava vivo. Então, o templo estava de pé. O templo ruiu no ano 70. 36 anos e meio depois que Jesus voltou à eternidade. E tomou o seu corpo de novo, de Pai, de eterno Criador. Porque Jesus era uma das manifestações do Pai. O Verbo se fez, se tornou carne. Deus se tornou carne em Jesus e habitou entre os homens. Jesus Cristo é outra manifestação. Jesus Cristo é o depois da cruz, o Cristo ressuscitado, que ficou durante 40 dias, não é? Depois da ressurreição, ficou entre os homens ainda. Como Jesus de Nazaré, ele ficou 33 anos e meio. Como Cristo ressuscitado, ele ficou 40 dias. E depois dos 40 dias, ele volta à eternidade, volta ao seu estado de origem, assentado à destra. O que é assentado à destra? Você acha que tem o Pai e tem o Filho? Jesus está do lado do Pai? Negativo. À destra quer dizer ao seu estado de origem. O seu estado de origem, de Pai, de eterno Criador. Outra coisa, assim como eles usam a Bíblia para provar que o batismo em água ainda tem validade, nós usamos a Bíblia para provar que o verdadeiro batismo hoje não é mais em água e nunca foi para gentios depois da cruz. Sempre foi depois do juízo, quer dizer, que depois da cruz ainda houve batismo lá, porque o templo estava de pé. Agora, quando você observa Romanos capítulo 6, você vai ver que o verdadeiro batismo não é mais em água. O verdadeiro batismo é você crer na morte e na ressurreição. Você crê na ressurreição do Filho. Você acreditar na manifestação do Pai no Filho. E aí é o verdadeiro batismo, na morte e na ressurreição. Outra coisa, nós usamos a Bíblia para provar que o diabo é um adjetivo. Adjetivo esse que nunca foi um ser maligno como os religiosos querem. Usam Isaías 14 e Ezequiel 28. Mas mentira, ali está falando de dois personagens. Um era o rei de Tiro, o príncipe, e o outro era o rei de Babilônia. Duas pessoas. Capítulo 14 de Isaías e o capítulo 28, né, de Ezequiel. Nós provamos, usando a Bíblia, que diabo foi uma invenção do sistema religioso que criou um ser maligno. Mas a Bíblia diz em Isaías 45, Deus falou, eu sou o único e não há outro além de mim. Ou seja, Deus falou, eu criei o mal, eu criei o bem, eu criei a luz e eu criei as trevas. Ele diz, eu criei, eu sou Deus. Mas nunca falou que ele criou um ser maligno chamado diabo para competir com ele. A maldade que o homem faz, se você estudar Marcos capítulo 7, Jesus explica que tipo de maldade é e de onde que ela vem. Jesus fala que ela não vem de um diabo, de um satanás, ela vem do próprio interior do homem. Aí a Bíblia diz ali que Jesus falou,
O que contamina o homem não é aquilo que o homem come, não é o que entra na boca, é o que sai da boca. Aí Jesus vai e classifica um monte de verbo, um monte de adjetivos que condena o homem. Mas condena em quê? Para o inferno físico? Não. Condena as suas atitudes. Condena é no sentido de reprovação. Entendeu, querido? Outra coisa, a Bíblia diz, e nós usamos a Bíblia para provar, que também Santa Ceia nunca foi essa Santa Ceia que o sistema religioso ensina e também praticam. Ceia ou Santa Ceia não existe. O que existia na Bíblia era a Páscoa judaica. Você já se perguntou por que a única igreja que Paulo falou sobre a Páscoa judaica, a ceia, foi em Corinto? Por que você acha? A única igreja que precisava dessa orientação, dessa admoestação, era a igreja de Corinto. Porque era na igreja de Corinto que existia aquela questão que eles faziam a festa ágape, a ceia, né, chamada festa ágape, ou ágape, festa do amor, e ali os mais abastados, os mais ricos, os mais poderosos levavam nessa festa ágape muita coisa para comer. Era uma espécie de vamos fazer um piquenique. Era uma espécie de piquenique. E quem não tinha nada, não levava quase nada ou nada. E lá nessa festa ágape, quando eles reuniam, eles achavam que estavam comendo a ceia do Senhor. Achavam que aquilo ali era ceia do Senhor. Mas Paulo falou, quando vocês estão reunidos para comer, não é para vocês comer a ceia do Senhor. Porque Paulo diz, isso aí não é ceia do Senhor, não. Se vocês tiverem fome, vocês comem em casa. Por que vocês estão envergonhando as pessoas que não têm nada? Aí Paulo, nisso eu não louvo vocês. 1 Coríntios 11, 17. Paulo, se vocês acham que eu vou elogiar vocês nisso, eu não vou. Nisso eu não vos louvo. Aí Paulo falou, porque eu aprendi do Senhor, o que também vos ensinei. Quer dizer, o que eu ensinei a vocês. Que na noite, Paulo, ele fez uma discussão, não é discursão, sem R, tá? Uma discussão, ou seja, ele discursou, não é? Falando sobre o que aconteceu com Jesus, como que foi a trajetória dele, como que ele foi enganado, como que ele foi traído, como que foi a última alimentação, que era ceia, Páscoa judaica, era carneiro assado, era ervas amargas, era vinho, era pão. Mas a igreja evangélica compra um pão que o padeiro amassou, talvez caiu suor em cima, caiu não sei o que em cima, talvez até cabelo, não sei, né? E o cara fez uma massa feita em qualquer padaria, aí eles compram o pão, um copinho de vinho, né, que compra em qualquer supermercado, e fala que aquilo ali representa o corpo de Cristo, representa o sangue de Cristo. Não, queridos. O sangue de Cristo representava aquele vinho que eles tomavam na época de Jesus. O sangue de Cristo, o corpo, era aquele cordeiro que estava ali na bandeja. A ceia tinha aquilo. Ervas amargas representava o sofrimento que Cristo iria passar e já passou. Agora a igreja evangélica está faltando muita coisa na ceia de vocês. Se vocês querem realmente que essa santa ceia que vocês participem e falem que é o corpo e o sangue, está faltando as outras coisas. Faça a coisa direito, já que vocês celebram e falam que é o corpo e o sangue, faça direito. Então, resumindo, querido, enquanto eles usam a Bíblia para mentir, para enganar, nós usamos a mesma Bíblia e mostramos aqui, e até lemos para você, para provar que o que está na Bíblia é verdade. Eles usam a Bíblia para provar que o que está na Bíblia é mentira. Você acha que os religiosos, eles acreditam na Bíblia? Querido, eles só usam a Bíblia porque na Bíblia existe um personagem chamado Jesus, que não é mais Jesus. E Jesus, para a religião, principalmente a religião evangélica e pentecostal, Jesus
é o garoto propaganda, ao qual eles usam esse personagem Jesus para ficar rico. Olha como que está o Brasil. O Brasil foi inundado, recebeu uma enxurrada de pastores evangélicos que estão milionários usando a Bíblia para enganar as pessoas. E o mais incrível, sabe o que é? Tem pessoas que acreditam. Tem pessoas que olham para o Alberto, olham para o irmão Cláudio Mendes e falam assim, esse povo, esses dois homens estão doidos. Sabe por quê? Porque eles não leem a Bíblia. Eles não querem saber de ler a Bíblia. Eles gostam de Arca da Aliança. Eles gostam do menorá. Eles gostam, sabe de quê? Do pula-pula. Eles gostam, sabe de quê? Dos gritos. Eles gostam do barulho da bateria, barulho do contrabaixo, barulho da guitarra, mas ele não consegue ouvir o barulho da palavra, que vem com toda a mansidão, com toda a ciência, com toda a dedicação e mostra para você que a verdade é o que está nos escritos bíblicos. Agora, é 2 pesos e nenhuma medida, né? Enquanto Jesus ensinou sobre 2 pesos e 2 medidas, nós encontramos um mundo resumido em 2 pesos e nenhuma medida. Infelizmente, 2 pesos deveria haver com o que diz respeito à balança da palavra de Deus. Agora, medida não existe, porque a medida da religião é uma só: enganar, contradizer, torcer a palavra do nosso eterno Criador. Se foi útil para você este vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva no nosso canal e faça um favor para o nosso canal, para o nosso irmão Alberto Lira. Compartilhe, tá? Os estudos, que o nosso eterno Criador continue te abençoando muito e enriquecendo você no entendimento na palavra. Tchau. Me segue lá nas outras redes sociais, tá bom? Nosso irmão Cláudio Mendes, do canal Limpos pelo Evangelho Eterno, tá bom? Nós estamos nas outras redes sociais aí, Alberto Lírio, Bíblia Clara, tá bom? E Deus os abençoe. Amém.